Hoje nós vamos para mais um debate de filosofia, um tema, o Dia Internacional da Mulher. Está chegando o Dia Internacional da Mulher, essa data tão comemorativa do dia 8 de março, e essa data ela vai surgir no século XIX, como eu coloquei aqui no quadro de estreia, fiz uma linha do tempo. Os principais acontecimentos foram cruciais para surgir o Dia da Mulher, principalmente na Revolução Industrial, contexto tecnológico, das fábricas, do trabalho na indústria, onde várias mulheres elas tinham jornadas altíssimas de trabalho, chegando a 14 horas, a 18 horas, condições insalubres e baixo salário. Isso vai ser o pontapé inicial para dar início à luta das mulheres por melhores condições, seja no mercado de trabalho, como também oportunidade, já que a sociedade industrial da Inglaterra do século XVIII, XIX é uma sociedade bastante masculina, onde a presença feminina fica restrita somente a algumas atividades. Então, isso impulsionou as mulheres a lutar pelos seus direitos. Nós temos também o caso de 1908, que as mulheres passaram a se organizar, a se mobilizar em busca de melhores oportunidades, direito do voto, aumento salarial, diminuição da jornada de trabalho. O ambiente industrial, da fábrica, era extremamente violento para as mulheres. Muito dela trabalhava cansada, não tinha nem tempo para realizar direito às refeições e ao banheiro, então era um ambiente extremamente agressivo. Como é que vocês veem a participação das mulheres hoje no campo político? Vou comparar com o arquiteto, é muito pioneiro, porque ele tem a Casa da Mulher, que não é todo município tem mulheres, tem o principal cargo que alguém pode ocupar é ocupado por uma mulher. Então, apesar de ainda ser necessário que se trabalhe mais com isso, né, com essa questão, nosso município já vem dando passos significativos. E é muito opiniões, que até algumas empresas, os chefes, patrões, eles fazem assim, toda uma homenagem, assim, da rosa, chocolate, tudo, sendo que assim, ao longo dos anos eles só oprimem as funcionárias, assim, das lá baixo, a carga horária assim, muito extensa, e é uma grande opressão assim, de muito hipocrisia, sabe? Eu também acho. O maior caso disso foi, acho que foi ano retrasado, se não me engano, uma lanchonete, um fast food por aí. Ele, no Dia das Mulheres, ele botou todos os funcionários homens para casa, mandou, deixou só as mulheres trabalhando o dia inteiro. E ainda disseram que foi em comemoração do Dia das Mulheres, para homenagear. A primeira vereadora de Nova Augusta é uma professora chamada Zilmar Mendes Martins. Ela, em 1937, foi eleita vereadora. Ou seja, em 34 a mulher consegue o direito de voto, em 37 ela já era vereadora em Nova Augusta, 3 anos após o governo do Vargas constitucional. Isso para Nova Augusta representou um marco muito grande, porque além da mulher não participar da política, não ter direito ao voto, ela conseguiu meio que se inserir nesse ambiente que era predominante masculino, predominantemente ocupado por homem. O Dia Internacional da Mulher, o que ela significa para você, enquanto mulher? Eu acho que assim, o Dia Internacional da Mulher é um dia. Não, todos os dias a gente tem que ser homenageado, tem que ser valorizado, respeitado. Mas, tipo assim, só de ter um dia nosso que a gente possa acordar e falar assim, não, hoje é o dia da mulher, hoje é meu dia. Eu sou mulher, então eu tenho que me orgulhar, eu tenho que ter orgulho, né, de uma trajetória que todas as mulheres antigamente sofriam muito, e hoje em dia elas têm, ainda bem que hoje em dia elas têm voz, elas têm poder, elas têm autonomia, elas podem se expressar, elas podem dar a opinião delas, elas podem ter um poder político. Antigamente elas não podiam, elas não tinham voz, elas só tinham os deveres. E hoje em dia elas podem fazer tudo que elas querem. Já era propício para elas se casarem. Quando elas eram mais novas, tipo, 14 anos elas já estavam procurando o casamento delas. E mesmo muitas vezes quando não tinha esse problema na questão de não, por exemplo,
exemplo, a família não pressionar tanto e para casamento, assim, a mulher para crescer, já se tornar uma mulher casada, muitas vezes quando ela começava a estudar, às vezes ela não tinha muito apoio, às vezes nem por falta de vontade, às vezes é porque realmente os pais, a família não tinha estudo também. Então, aí ia levando, um tinha estudo, não conseguia ajudar o outro, aí a outra pessoa ia tentando estudar e não conseguia. E assim eu levando. Inclusive, vocês conseguem pensar por que uma mulher, quando ela é criança, por que ela recebe uma boneca, por que ela recebe de presente o fogãozinho, as panelinhas? Isso é estigmatizado, né? Realmente existe muito esse estereótipo de brinquedos só de mulher e brinquedos de homem. Se uma brincar com o brinquedo do outro, vai causar um estranhamento no público, né? Na sociedade tradicional. E também porque é ensinado a mulher desde criança a fazer aquelas atividades, porque ela vê a mãe fazendo e quer fazer com os brinquedos, cuidar da boneca como se fosse um filho, brincar de comidinha. É a nossa atividade que a mulher tem em casa, tipo, que ela vê em casa. É a influência, né, que ela tem naquele outro que ela vê. Então, a sociedade capitalista, ela vê isso aí, então ela basicamente cria produtos especificamente só para as mulheres, porque como ela sempre foi muito vista assim, ela é a menininha, brigar com fogão, brinquedo de cozinha, fazer alguma coisa, bonequinha, enquanto os homens eles dão brinquedo de arma, brinquedo de guerra, entendeu? Então é algo que foi construído e as empresas, os capitalistas consumistas, elas fazem isso, elas criam para poder gerar lucro e compram, a maioria das pessoas compram. Na época que existia, na época que ainda tinha aquelas propagandas infantis, lá em 2013 até 2015, tinha uma propaganda que era de um brinquedo, dois brinquedos ao mesmo tempo, que era um para menino e outro para menina, que era sobre os meninos, era um lava-jato que eles podiam passar os carros para limpar, e quando passava a parte das meninas, era uma lava-louça que funcionava de verdade. Ou seja, a gente já percebe, a própria sociedade ela vai impondo um papel social e vai reforçando por meio de algumas situações sutis da vida cotidiana, seja no ato lúdico de brincar, né? Por que a mulher recebe um fogão, ela recebe uma panelinha, ela recebe uma boneca? Porque ali está muito ligado o estigma da posição que ela ocupa na sociedade. Por que a maioria dos nossos professores são mulheres e não homens? Porque a mulher, por ela ser dócil, ela é mais fácil de ensinar do que um homem, né? Então, o próprio ambiente de ensino já sofre essa influência, essa interferência masculina na sociedade, de ter mais presença feminina do que homens. Também tem um negócio que leva muito em consideração aquela questão de mulher nascer para ser dona de casa, cuidar dos filhos, que é justamente essa questão das escolas. Porque quando a mulher vira professora, automaticamente a sociedade vê como se ela tivesse, como se fosse mais fácil para ela ser uma professora, porque ela tem já facilidade para cuidar de crianças, já que ela, segundo a sociedade, era para ser o trabalho dela. Se a gente for analisar também lá na educação infantil, né, a maioria dos professores são mulheres, pedagogas cuidando das crianças, na crechinha, na pré-escola, no berçário. Nós estamos falando sobre isso semana retrasada, que na maioria das vezes são mais mulheres, né, do que homens. E como ele estava, neste período de 24, ele estava cuidando das crianças no CDCB, ele disse que tinha esses problemas de que, tipo, dar banho nas crianças tem que ser geralmente uma mulher, porque não pode dar banho em menina, esse tipo de coisa, que ele chamava uma mulher para poder fazer isso e tudo mais. O trabalho mais dócil fica ser para as mulheres no ensino. Porque geralmente se fosse um homem dando banho em uma criança, uma menina, já ficaria com a questão de pensar a sexualidade dela, né? O abuso que ela poderia sofrer, por isso que a maior oportunidade está as mulheres. Porque o trabalho dela já se aproxima mais do trabalho de cuidado, trabalho dócil, trabalho doméstico.